Fala galera, hoje a gente tá aqui em Tulum. Nós viemos conhecer as ruínas maias que tem aqui dentro da cidade, na zona arqueológica. Para você que não conhece a gente, eu sou o Doug. E eu sou a Bia. E hoje a gente vai desbravar as ruínas perdidas de Tulum. Bora! Um diferencial bem legal dessas ruínas é que é uma das únicas que é logo perto do mar. Então é bem legal o visual, dá pra ver tanto direto as ruínas do ladinho do mar. E esse é o Templo do Cenote. Ali embaixo tem um laguinho, geralmente aqui é onde eles pegavam a água pra tomar, porque tinha um cenotezinho ali embaixo que nem a gente mostrou. Foram encontrados ossos, então eles podiam usar isso aqui como uma cripta também. E aqui atrás da gente era onde o governador do local aqui morava. Então tem até pilares. Então era meio que um lugar residencial, mas de alguém com muito poder. Diferente das outras casinhas, esse era chamado de palácio, porque tinha colunas, tinha um teto, enfim. Tinha mais coisas além da coberturinha de palha. Sim. E esse é o castilho, ou o que eles chamam de castelo. Era basicamente a maior estrutura dali onde eles faziam eventos. Se reparar aqui, ó, bem na entradinha tem uma pedra de sacrifício. Realmente eles faziam alguns sacrifícios ali. Diferente dos astecas que faziam rituais de sacrifício humano todo dia, que eles acreditavam que era necessário para o sol voltar no outro dia, os maias faziam só em épocas especiais. E em tempos sem muito sargaço, aqui tem uma escadinha que dá pra descer até a praia. Então, em tese, a praia é aberta, dá pra você ir lá nadar, brincar um pouco, mas como tá tão cheio de alga, não dá nem pra ir. Então eles deixaram fechado aqui. Que nem a gente tinha mostrado lá em Copa, isso aqui é uma estela maia. E essa é a forma como eles contavam histórias, eles tiravam suas lendas, cultuavam os deuses. Então, além das estelas dentro, provavelmente era um prédio diferente eles chamam das pinturas, porque ele é todo decorado por fora também. Por mais que hoje, né, não tem mais cor nem nada, acredita-se que ele era todo pintado e decorado. Uma das coisas que a gente aprendeu de mais importante toda vez que a gente vai para algum passeio, para alguma viagem, é não economizar na água. Então a gente trouxe uma garrafa de 1 litro que era de plástico, então ela não preserva. Mas tem uma garrafa dessa que é térmica, é super importante, nossa senhora. E aqui dentro não vende água, então mais importante ainda para essa zona arqueológica. E essas pedrinhas aqui que tem, ali, tanto aqui, eram onde eram as casas. Então é bem fácil se diferenciar o que era um palácio, como aquele traz, como era a casa das pessoas, templos lá atrás, porque os templos geralmente tinham tetos de pedras, enquanto as casas dos povos eram geralmente umas pedras mais simples, não tão fortes, ou igual aquele lá em cima, tinha um telhadinho de palha. E por que os maias precisavam de tantas muralhas? Primeiro, eles eram guerreiros, então tinha muita guerra, muita briga entre si, entre as próprias tribos maias. Então constantemente eles eram invadidos, tinham tretas, então por isso que eles construíram várias muralhas para se proteger. E os maias se organizavam em cidade-estado, então tinham entre 40 e 60 ao mesmo tempo, e eles trocavam muitas coisas, faziam comércio entre si e principalmente trocavam armamento. Então era normal às vezes uma região tentar subjugar a outra, por isso eles faziam muitas guerras
e brigavam entre si. Não se sabe ao certo porque os maias sumiram, que nem eu falei no vídeo de Kobo. Tem muitas teorias sobre as próprias guerras, essas guerras que eles tinham entre eles, a população aumentando, fome, doenças que iam chegando. Provavelmente a alta sociedade morreu primeiro, então tudo que eles tinham de conhecimento de matemática, astronomia, astrologia foi se perdendo. Então, provavelmente a classe trabalhadora que era maior, ela sobreviveu porque era bem mais numerosa. E só que assim, a gente acabou perdendo quase tudo que eles tinham de conhecimento e ciência. E o que sobrou, os espanhóis queimaram quando eles chegaram aqui. No geral, a gente achou as ruínas daqui bem mais concentradas e mais fotogênicas, por assim dizer. Diferente de Koba, que eram bem espalhados, você precisava de bike pra ir de uma até outra. Acho que se atendo às dicas de muita água, snacks e chapéu ou boné, acho que é pra dar bom, assim. Infelizmente a gente não conseguiu descer na praia, que tem aqui que é logo ali embaixo, porque tava fechada e cheia, assim, não dá nem pra andar, tem muito sargaço. Mas extremamente bonito, achei que gostou bastante, né? Valeu o visual. Valeu demais. As ruínas não são os lugares mais acessíveis, então aqui na entrada até tem umas rampinhas para você ir, tem as escadas, mas dali para dentro não tem rampinha. Então, de fato, se você tiver com carrinho de bebê, cadeirante, assim, realmente não é muito acessível aqui porque tem bastante escada e pedras. E geralmente durante a semana é mais tranquilo você vir, ou a gente, no nosso caso, a gente veio num sábado de manhã. Recomendo vir bem de manhã ou mais no final do dia, porque quando tá menos lotado. Agora, menos sol. A gente chegou às 9, então não tinha tanta gente quanto agora. Eu acho que a maioria da galera tá chegando agora às 11, meio-dia. E evitar vir de domingo, porque geralmente domingo é grátis pra galera que mora aqui no México. Então se você é residente, você consegue entrar de graça. Então geralmente é quando lota mais. Nesse trajeto da entrada, do estacionamento até a entrada, se você não quiser ir andando, dá pra você também pagar, acho, 30 pesos e pegar esse lindo caminhãozinho que leva a galera até a entrada. Acho que dá menos de 10 minutos de caminhada, não sei se vale muito a pena não. Mas se você não quiser andar muito no sol. Bem tranquilo, tem sombra, agora o sol tá ficando mais alto, mas bem de boa. E agora a gente andou de volta para a parte onde começam as ruínas, que era aqui, onde compra o bilhete e tal. E tem uma estradinha logo em frente, que teoricamente acho que essa já é a rua que passa por toda a parte de praia de Tulum aqui. Então, obviamente é enorme, então a gente vai andar até onde a gente aguentar. Vamos ver o que a gente encontra por aqui. Aqui na Praia de Santa Fé é a primeira praia pública desde que a gente veio andando lá das ruínas. Dá pra ver as ruínas bem lá no fundinho. Então é uma praia aberta, tem algumas tendinhas que dá pra alugar. E tá vendendo algumas comidas aqui também. Que nem a praia lá das ruínas tá cheia de sargaço, mas parece que já subiu a maioria e a água parece estar de boa. E aí, o que você achou dessa praia? Achei muito boa, apesar daqui na frente tá cheio de sargaço e tem mais alga. Ainda era uma água bem gostosa, a praia é bem bonita. Principalmente se você tá lá dentro da água, você começa a olhar a praia, as ruínas ali no fundo.
Animal. Gostei bastante também. E essa praia tem umas. Fica mais pro raso, tem mais sargaço, mas as ondas são mais fortes. Mas a partir de um ponto que você passa ali que fica mais profundo, o sargaço meio que fica mais pro raso e dá pra ficar tranquilão. E o visual, nossa, extremamente bonito. Tem um monte muito verde e as ruínas de fundo ali. Acabamos de sair da praia. Agora a gente tá voltando por todo o caminho que a gente andou até aqui. E de lá a gente vai pegar o coletivo de volta pra Praia del Carmen. Foi isso, galera. Se você curtiu esse vídeo, quer ver mais sobre outras praias, ruínas e tudo mais, tem bastante coisa aqui no canal. Se você curtiu, comenta. Não esquece de clicar no curtir, compartilha com os amigos e se inscreve no canal. Falou! Até logo. Falou. Foi automático, eu vou mandar um hasta luego.